Olá pessoal, muito bom dia, muito obrigado pela sua audiência aqui no nosso Domingão do Carlão. Eu tenho certeza que vai valer muito a pena. Nosso convidado de hoje é uma pessoa extraordinária. Eu estou falando do Antônio Cabreira Mano Filho. Os mais da minha idade aí vão se lembrar, ex-ministro da Agricultura, aliás, o ministro de Estado mais jovem até hoje. Não só ministro da Agricultura, mas ministro de Estado de todas as pastas. Ele foi o ministro mais jovem, aos 29 anos. E hoje nos dá a honra de participar e de abrir aqui esse programa, nos dá a honra de participar do nosso Domingão do Carlão. Hoje ele é presidente, foi fundador e presidente do Grupo Cabreira e também é membro do Conselho Deliberativo do Mackenzie e também um dos idealizadores aí do Centro Mackenzie de Liberdade Econômica. A gente vai falar sobre tudo isso aqui nesse Domingão do Carlão. Ministro, vou te chamar de ministro, muito obrigado pela sua presença, viu? Obrigado, Carlão. Prazer estar aqui no Domingão do Carlão. E olha, eu quero começar dando um abraço e cumprimentando. Muito bacana o trabalho que você tem feito, pegando aí diversos atores, protagonistas do nosso agro. Então, parabéns, contando a história do agro. Essa é uma das coisas que a gente precisa fazer. Pois é, e eu já falei, o senhor é ex-ministro, presidente do grupo, mas eu sempre digo aqui no nosso programa que ninguém nasce presidente de nada. Todo mundo tem história bonita para contar, isso até virou um bordão aqui do nosso programa. Então eu queria te ouvir um pouquinho, porque eu sei que o senhor já é, acho que a 6ª geração aí de produtor rural. Eu queria que o senhor me falasse um pouquinho da história, como é que é a história da sua família, como é que chega até você, e eu acho que já está, não sei se você é a 6ª, provavelmente já está, a 7ª geração está vindo por aí, me fala um pouquinho. Bom, eu venho de uma família de 4 imigrantes diferentes, França, Espanha, Itália, de uma maneira geral, todos eles vieram e se conheceram aqui no Brasil. E é tão interessante, Carlão, que o meu avô, ele era de Málaga, da Espanha, o patriarca, né, dessas 4 gerações diferentes. E, na realidade, a situação ficou muito difícil, isso por volta de 1880, em Málaga, e ele não tinha condições mais de sobreviver lá. E aí ele resolve, muito jovem, ainda com 10 anos, migrar para a América Latina, para a América do Sul, com 10 anos. Ele e a mãe, ele tinha perdido o pai. E foi tão interessante que ele queria comprar um ticket para a Argentina, pela facilidade da língua, porque ele não falava português. E o dinheiro não deu. E quando ele foi embarcar, ele não conseguiu embarcar por um porto de Málaga, porque a Espanha estava tão preocupada, porque era tão pobre o nível dos espanhóis que eles deixavam, que eles estavam proibindo. Então ele tem que sair de uma maneira clandestina e vai até o porto de Malta, e de lá ele consegue embarcar para o Brasil e vem essa jornada, aqui se fixou e aí construiu uma carreira no agro. Mas tem uma coisa interessante, Carlão, que o meu avô ele era um grande admirador de um personagem da história espanhola que se chamava El Cid, Rodrigo de Bivar. E ele diria, o El Cid tinha uma frase que ele dizia o seguinte, como espanhol, se tienes caballo, eres caballero. Se tienes espada, eres guerreiro. Pero se tienes tierra, eres rei. Então, com essa mentalidade que ele veio para cá para investir no agro e daqui continuou e até hoje, como se disse, nós estamos na 6ª, indo para a 7ª geração, trabalhando a terra, trabalhando no agro, produzindo comida. Que maravilha. Gente, eu comecei minha carreira e eu falei para o senhor, a gente fundou o Grupo Public em 1988. E ele está me falando que ele foi ministro em 1990. E eu acho que foi mais ou menos em 1990 que eu conheci Rondonópolis. Foi a primeira vez que eu fui ao Centro-Oeste e fui numa fazenda, já tinha soja em Rondonópolis, uma fazenda que eu achava aquilo maravilhoso. Até eu estava num lugar e tinha uma sede da fazenda, me perguntaram quantos quilômetros você acha que tem daqui lá, né? Eu falei, eu estava acostumado com Porangaba, a gente sai daqui, anda, faz curva, não sei o quê, demora meia hora para andar 5 quilômetros. Eu falei, acho que dá uns 5 quilômetros, era 30 quilômetros, né? Então, eu me perguntava por que esse Brasil do Centro-Oeste não estava no Jornal Nacional. E eu decidi naquele ano, falei assim, eu vou me focar totalmente no agronegócio. O agronegócio é uma bênção de Deus. Não, né? Olha, é por isso que eu quis te cumprimentar. Eu acho que nós precisamos contar a história de sucesso do agro
do Brasil Central, do Cerrado brasileiro. E você sabe que, por incrível que pareça, que poucos brasileiros ainda sabem. E os desbravadores, aqueles que construíram, né, todo esse Brasil. Por isso, parabéns aí para o Domingão do Carlão e todas as reportagens que você tem feito sobre o agro e sobre pessoas, histórias de vida de uma maneira geral. Olha, como é que é chegar, antes para explorar um pouquinho essa sua trajetória, como é que foi essa história de convite para ser ministro aos 29 anos? Você estava praticamente, você tinha saído da faculdade, como é que é a história? Primeiro dizer que o presidente da época era muito corajoso. Foi um negócio. É verdade. Não, mas você sabe que aconteceu por uma curiosidade. Deus tem uns propósitos que a gente não sabe. Na realidade, eu me formei e fiz a pós-graduação na Índia e depois eu fui trabalhar como consultor da FAO, aquela Food and Agriculture Organization, que é o braço da ONU na agricultura. E eu acabei indo conhecer um pouco da agricultura no Vietnã. E foi tão interessante que o Vietnã naquela época estava fechado. Então, eu gostava muito de história, tirei algumas fotos e saiu algumas reportagens na Manchete, na Time. E na realidade, na época, o presidente era candidato, o Collor, e ele falou, quando ele chegou em Rio Preto, não tinha 2%, 3%, eu quero conhecer quem é esse cara que foi para o Vietnã, como é que um cara pode ter ido para o Vietnã? Aí tive esse contato com ele, rápido, não era político, vivia trabalhando, não sei o quê. Ele ganhou a eleição, mas eu não tinha contato, e não sei se o pessoal se lembra, mas ele congelou a poupança, foi um impacto danado. E naquela época, a nossa região se plantava muito algodão. E durante essa reunião, eu fiz uma cerimônia pequena com ele, com alguns amigos, sabe aqueles negócios de amigos? Uma coisa. Aí fizemos uma cerimônia lá, e ele inaugurou uma placa dizendo aqui, Fernando Collor assume um compromisso de reconstrução da agricultura brasileira. E fizemos isso numa fazenda de um tio meu. Aí foi embora, não me lembrava mais nada disso, e ele acabou ganhando a eleição, como eu disse, congelou, e ninguém sabia como pagar os trabalhadores, porque a colheita do algodão você pagava, naquela época não era mecanizado, era tudo manual, você pagava toda semana. Aí congelou o dinheiro, virou aquela confusão. E um dia eu estava na fazenda, o meu tio me liga e falou, você vai para lá, conversa com esse presidente, porque eu não sei como é que eu vou pagar o pessoal na sexta-feira, e se você não fizer isso, eu vou passar com a máquina de esteira em cima dessa placa que ele veio aqui. Então, foi uma história. Aí fui para Brasília tentando resolver isso, e daí saí com o convite para ser o ministro da Agricultura. Então foi assim um fato que acabou acontecendo e que me levou a receber o convite do presidente. O senhor formou em Jaboticabal. Mas o senhor falou que estudou na Índia, como é que é essa história? A pós-graduação. Mas eu me formei em veterinária aqui na Unesp de Jaboticabal. E vem cá, no dia seguinte, quando o senhor formou, o senhor já é de uma família que está muito ligada com a agricultura, quer dizer, durante a faculdade ou depois, eu sempre pergunto para os recém-formados, né, como é que é o dia seguinte da universidade, né? O senhor teve esse dia seguinte, o senhor já trabalhava com a família, como é que era? Não, foi tão engraçado que o dia seguinte, assim, a gente tem algumas curiosidades, né? E logo que eu estava fazendo o curso, comecei a fazer aquela disciplina cirurgia veterinária, e uma das primeiras coisas, a gente vai para o hospital veterinário, aquela coisa toda. E foi tão engraçado que a primeira coisa que fui fazer foi uma descorna numa vaca. E jovem de tudo, isso antes de me formar. E aí, a hora que a gente começou a fazer a descorna, o resultado, nós não conseguimos terminar a descorna, não tinha luz, escureceu. Aí consegui tirar só o chifre da vaca e aquela vaca ficou com o chifre. E foi tão interessante que eu acabei de me formar. Cheguei na fazenda, meu pai tinha reunido uma vacada. Falei, pai, acabei de me formar veterinário. Ele falou, então você tem que corrigir aquela vaca. Mas foi muito bom, porque abre a cabeça, né? A gente tem a oportunidade de conhecer outras coisas. Mas uma das lições que eu aprendi, Carlão, e eu acho que isso aqui fica uma mensagem, é passar para essas escolas, ou seja, agronomia, veterinária, zootecnia, um pouco mais de administração. Sim. A gente sai com muita teoria, embora já tenha os estágios, mas era importante a gente incluir um pouco de administração. Sim. A gente sai da escola muito verde, não tem ideia ainda de como é que é o funcionamento, porque não adianta você ter só o conhecimento técnico científico. Precisa ter um pouco de prática para você depois subir na carreira, né? E aí,
o senhor trabalhou um pouco na Fazenda, foi no Ministério, o senhor ficou quanto tempo? Fiquei o governo todo, fiquei só uma semana, que eu não tive no começo do governo. Logo na primeira semana, o ministro da Agricultura, que era o Joaquim Roriz, ele pediu demissão porque ele queria ser candidato a governador do Distrito Federal. Então, eu assumi a partir da segunda semana e fiquei aí depois até o final do governo. E fiquei com o intuito de sempre trabalhar com o presidente na área da liberdade econômica. Pois é. E é uma das poucas coisas também que as pessoas se lembram. Mas foi nessa época, na década de 90, que nós promovemos uma abertura imensa da economia. Não sei se você se lembra, por exemplo, o Collor se elegeu sobre aquela questão dos estoques reguladores. Tinha aquela Cobal e alimento apodrecia, porque era o governo que comprava. Você sabe que uma das primeiras coisas, abacaxis, que eu tive que resolver no Ministério da Agricultura foi uma carne importada de Chernobyl. Meu Deus. Contaminada. Quer dizer, olha a diferença. A gente não tem ideia do salto que aconteceu no agro brasileiro. Hoje o Brasil é o maior produtor e o maior exportador de carne. Quando eu assumi, isso há 30 e poucos anos, o Brasil importava carne e importava pelo Estado, pelo governo que fez esse desastre, que foi importar carne que era da Ucrânia, Chernobyl, né? A gente está vendo como é que as coisas mudaram. As atividades do senhor na área, na agricultura hoje, quais são? O senhor tem fazendas para onde? Como é que é? Hoje a gente trabalha na área de cana, na produção de cana. Tínhamos uma usina, vendemos essa usina um pouquinho antes da pandemia. Trabalhamos na área de plantação de soja, milho, fazendo sempre a safra e safrinha, e também um pouco de arroz. Essas são as áreas principais. E no Mato Grosso concentramos muito na área de pecuária. Então a agricultura é aqui no estado de São Paulo? São Paulo, Minas, Mato Grosso do Sul e no Pará. E a pecuária, principalmente no Mato Grosso e também com soja. Aliás, Rondonópolis. Nós temos área ali em Rondonópolis e depois temos no São Lourenço ali no Pantanal, Mato Grossense. Aí ali a gente desenvolve a pecuária de cria. Quer dizer que o senhor viu toda essa evolução do agronegócio na pele, né? Ah, sim. E como mudou? É impressionante o salto de eficiência, de produtividade. A gente sempre fala, e com razão, que há uma injustiça na questão do prêmio Nobel ao ministro Alisson Paulinelli. É verdade. Mas eu diria assim que se há um prêmio que tem que ser dado, Nobel ou o que seja, a todos esses agricultores que abriram esse Brasil Central. E vou dizer uma coisa, Carlão, hoje... eu acabei de voltar, por exemplo, agora da Europa. Nós, como brasileiros, não temos ideia ainda da importância e do papel como ator geopolítico que o Brasil está tendo agora através do agro. Nunca na nossa história o Brasil teve a chance de ser um ator internacional tão importante como ele pode ser agora na produção de comida, que é a coisa que o mundo mais tem demandado nos últimos dias. Até o Roberto Rodrigues fala muito isso, né? Que isso... ele tem o papel de mudar toda a nossa imagem lá fora por conta de sermos efetivamente o celeiro da humanidade, né? Não, eu não tenho dúvida disso. Uma coisa que a gente tem que aprender, Carlão, assim, críticas sempre vão haver. Eu, há 30 e tantos anos, como ministro da Agricultura, eu tomava um avião aqui no Brasil para falar de queimadas da Amazônia e para falar não sei o quê. Isso vai continuar. A gente não pode, a gente não consegue diferenciar a guerra comercial, então eles usam esse subterfúgio. Claro que o Brasil tem problemas, tem, como todo o mundo inteiro. Todo mundo, o mundo tem. Mas assim, o agro hoje é motivo de orgulho. Eu estava agora na Europa na semana passada, você vê que coisa interessante. Nós temos uma crise de fertilizantes, mas a Europa aprovou no parlamento, isso significa que todos os países aprovaram, olha como muda o mundo. Eles aprovaram como energia verde a energia nuclear e o gás, que é um combustível fóssil. Então, o gás, a partir de agora, isso fora que antes eles já tinham alterado as suas áreas de preservação, tanto nos Estados Unidos como na Europa. Então, olha que coisa interessante. O gás passa a ser agora considerado uma energia verde. E nós não temos fertilizantes aqui no Brasil, quer dizer, tem uma quantidade imensa de gás, não sei se você sabe, mais de 60% do gás brasileiro não é aproveitável e volta a ser injetado, porque a gente acaba não aproveitando isso. Então tem uma fonte, inclusive, até para a nossa dependência energética na área de fertilizantes. Então, enfim, acho que o Brasil tem muito a aprender e tem, assim, algo... Hoje o Brasil, Carlão, nos diferencia muito em relação aos outros.
E uma das coisas, por exemplo, que me chama muita atenção e que acontece nos outros países é que nós não estamos tendo no agro, no interior, um envelhecimento da população. Isso é uma coisa que incrível eu isso. me animo muito. Eu fiz semana passada uma palestra em Sinop e a idade média da audiência dessa palestra era metade da minha. Então eu fiquei muito feliz porque o Brasil vai dar certo por conta dessa juventude. Não, né? mas olha, eu estou te contando isso, agora estou contando essa viagem da obra, porque eu quis fazer um negócio diferente com os meus filhos. Então, na época de universidade, e eu tive a oportunidade de visitar a antiga Iugoslávia. Então eu peguei meu passaporte, mostrei para os meus filhos. Aí a gente fez uma viagem pelos Balcãs e a Iugoslávia, quando caiu o socialismo, hoje se dividiu em 6 países, 6 diferentes países. Então, em 4 desses países eu acabei tendo reunião com agricultores, sindicatos, associações, e eu levei um choque. Quando eu entrei nas reuniões, mas assim, é só cabeça branca, Carlão. Não tem um jovem, não tem ninguém. Não, em certo sentido é meio desanimador, porque você não está tendo uma sucessão, né? Você não tem uma... E sabe, tem coisas que a gente não atenta, a gente fala muito em tecnologia, digitalização, essa coisa toda. É muito difícil você levar a modernidade, porque a gente sabe o andar da idade, como fica difícil você aceitar as novas tecnologias. Verdade. Isso é um fator positivo para o Brasil. Muito. Essa garotada no campo, faca nos dentes, com drone e com uma série de coisas. Né? Então é isso que nos motiva a descortinar o futuro que o Brasil tem. Pois é. Tem uma outra coisa que eu já, assim, é uma constatação minha, eu queria saber a sua opinião sobre isso, se a minha... se eu estou sendo tão assim meio inocente, né? Andando pelo Brasil, andando lá pelo Centro-Oeste, andando pelo Pará fora, a gente nota uma infraestrutura extremamente precária ainda. Mas eu acho isso é um entrave, mas ao mesmo tempo isso é uma enorme oportunidade, porque o Brasil precisa construir o Brasil. E se a gente já fez tudo isso na agricultura que o Brasil fez nos últimos 50 anos, sem nada disso, jogando contra jogando contra tudo, se a gente pegar um vento a favor e essa estrutura toda tá aí para construir, nós vamos crescer muito. Não, vou te contar uma historinha rápida. Meu filho se formou no meio da pandemia. Ele se formou pela Universidade da Califórnia. E ele ficou meio triste, porque ele fez no meio da pandemia, não teve cerimônia, aquela coisa toda. Então ele chegou aqui e falei, não, filho, vamos fazer uma viagem. E subimos de caminhonete para o Pará, onde a gente tem fazenda. Aí saímos de Santana do Araguaia e fomos até Redenção. É 190 quilômetros. E ele foi dirigindo. Em 190 quilômetros, nós demoramos mais de 4 horas e encontramos 7 carretas tombadas. E foi interessante que no meio do caminho ele falou, pai, o senhor sabe que eu não me lembro de na Califórnia eu ter conseguido dirigir em uma pista simples. Tudo era pista dupla, tripla, 4 vias e tal. Aí ele contando, eu falei, filho, então você vê, a gente é tudo isso com essas dificuldades. Eu contei a história, não sei se você sabe, daqui do Samuel Klein, que foi o fundador das Casas Bahia. E ele é um sobrevivente de um campo de concentração. Verdade. Ele tinha um número, mas ele dizia uma frase que eu me lembro e é muito importante. Ele diz o seguinte, quanto maior a dificuldade, maior a oportunidade. Então é exatamente isso. O Brasil já tem esse protagonismo. Dessa maneira, imagina o dia que a gente tiver 2 vias, 3 vias, hidrovias funcionando, ferrovias trabalhando, ninguém segura. Então, o descortinar do Brasil é um futuro brilhante, disso eu não tenho dúvida. Olha, eu recebi outro dia, muitas pessoas na nossa audiência devem ter visto também, um vídeo que você fez lá em Alta Floresta, chamando a atenção para a força do indivíduo, né? Eu sou fã disso, sou um adepto dessa história toda, e eu queria que você me falasse, até hoje a gente está gravando essa entrevista aqui na sede do Mackenzie, e aí a gente vamos fazer uma conexão dessa primeira parte da nossa história. Você já contou a história como produtor rural. Eu queria que agora você falasse um pouquinho dessa história sua como conselheiro aqui do Mackenzie. O Mackenzie, que é uma entidade que a gente sabe da importância que ele tem ao incentivar a livre iniciativa. Eu queria que a gente fizesse um pouquinho essa amarração agora. Não, claro. Na realidade, o Mackenzie ele foi fundado por missionários, né? E eles vieram para cá como missionários, e foi interessante que a esposa desse primeiro missionário, uma determinada próxima aqui da região, ela olhou pela janela
e ela viu que tinha dois filhos de escravos e um filho de um republicano, porque na época era monarquia, que não estavam estudando, porque havia uma discriminação, não só aos filhos de escravos, como aos filhos de republicanos, porque começava a ter um princípio de famílias que eram a favor da república e não da monarquia. E foi tão interessante que ela falou, puxa, a gente precisa fazer uma escola. E na cozinha da casa dela, ela começou a ensinar aquelas pessoas. Então a questão da educação. E daí a coisa foi embora. E quando começou essa escolinha, foi tão interessante que um americano rico, ele leu algumas histórias do Bonifácio de Andrade e ele estava relatando que o barão de Mauá queria construir algumas ferrovias. E ele dizia, olha, só que nós não temos faculdades. Então ele faz uma doação de um dinheiro para montar, e foi a primeira faculdade de engenharia do Brasil. O intuito era fundar engenheiros para criar ferrovias. A partir daí nasceu o Mackenzie, e ele sempre nasceu com essa mentalidade de empreendedorismo. Tanto é que o Mackenzie, poucas pessoas sabem disso, Carlão, que criou o primeiro MBA aqui no Brasil, isso lá na década de 80, criou, por exemplo, o Mackenzie é um dos fundadores da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos, então sempre com essa mentalidade. Então, o que a gente quer oferecer é esse contraponto. As universidades brasileiras hoje, elas têm uma ideia de que a solução do país vem muito do Estado, que vem de Brasília, e a gente aqui não, a gente acredita que vem do indivíduo, que vem do cidadão. É aquela história, o Brasil muda quando o brasileiro mudar. Nós temos que parar de acreditar que o Brasil... Isso é um continente, Carlão. Como é que você pode, você que tem feito todas essas reportagens, achar que alguém lá em Brasília, num gabinete, no ar-condicionado, sabe o que é melhor para alguém que está lá em Porto Alegre, no Arroio Chuí, ou alguém que está lá no Acre ou em Rondônia querendo produzir alguma coisa? Então, os indivíduos, eles sabem o que é melhor para si do que um especialista, até mesmo um PhD. Então, é essa a mentalidade que o Centro Mackenzie de Liberdade Econômica procura passar e ensinar. Tanto é que hoje todas as matérias da universidade, eles têm essa disciplina de empreendedorismo de livre mercado. Vocês lá do Grupo Cabreira, inclusive, incentivam isso. Vocês são, vamos dizer assim, apoiadores ou patrocinadores de intercâmbio? Sim, de intercâmbio. A gente financia alunos, a gente escolhe os melhores alunos e mandam eles para o exterior para estudar nessas universidades, abrir a cabeça, até para que eles possam ter uma noção diferente, né? Tanto é que você vê, por exemplo, em qualquer filme, geralmente é comum você vê os estudantes vendendo limonada naquelas barraquinhas e tal. Então eles já saem com aquela mentalidade de montar um novo negócio. E aqui não, às vezes, é uma coisa triste. Recentemente, por exemplo, eu fui fazer uma palestra para colegas de uma filha minha que fazia direito. Eu me lembro, Carlão, que 60% dos colegas dela queriam prestar um concurso público. Ah, tio, eu quero ser juiz, eu quero ser procurador, eu quero ser promotor. Então, um país não é que o funcionário público não seja importante, ele é. Mas quando você tem uma maioria esmagadora de uma nova geração que quer ir só apenas para o serviço público, isso significa que você não está tendo empreendedorismo, inovação, criação de novas soluções para tantos problemas que a gente ainda tem. Pois qual que é... O senhor poderia me dar alguns exemplos aí sobre do Centro de Liberdade Econômica aqui do Mackenzie, para a gente, vamos dizer assim, deixar isso mais palpável, né? E como é que foi a sua ligação? Como é que você se torna membro aqui do Conselho Deliberativo disso? Eu queria saber um pouquinho dessa história. Eu fui convidado, né, já há muito tempo, mas ao mesmo tempo eu sempre me interessei pela educação. Eu acho que pão e livro é a solução do Brasil, agricultura e educação. Certo. Esses dois pontos, eles são pilares. E é interessante que a educação ela não tem inimigos. Todo mundo, você não encontrou alguém, eu sou contra a educação, não, todo mundo é a favor. Só que nós continuamos onde nós estamos. O Brasil tem uma das piores educações que a gente tem. E uma das coisas é exatamente essa visão errada que a gente tem do livre mercado nas universidades. Então, visitando as universidades americanas, por exemplo, aqui só tem um centro de liberdade econômica praticamente, estou falando em termos de academia, no Brasil. Nos Estados Unidos você tem mais de 200 centros que trabalham nesse intuito. Tanto é que se você pegar, Carlão, geralmente das 10, isso muda ano a ano, melhores universidades americanas,
7 ou 8 são privadas, elas não são públicas. Sim. Então é essa mentalidade que a gente procurou trazer para cá, de mudar, de incentivar, porque na realidade quem é que faz a inovação mesmo? É o indivíduo, é o cidadão, é o setor privado que... A pandemia trouxe um resultado sobre isso, você vê. A maioria das vacinas foram descobertas pelo mercado. Sim. Não foi o poder público que foi lá, o respirador, a máscara, quem é que faz isso? Né? Se a gente fala, por exemplo, nós temos problemas sociais, né? Quem é que vai resolver os problemas sociais? É a produção. Porque se você pega alguém que está com fome, ele está precisando de um prato de comida que alguém tem que produzir aquela comida. Alguém está precisando de uma roupa, alguém tem que produzir aquela roupa. Alguém está aí na rua doente, vai precisar de um remédio, precisa de um bem econômico. E quem é que produz esses bens econômicos? É o setor privado. Então é essa mentalidade que a gente procura realmente passar para frente. Olha, doutor Cabreira, infelizmente a gente está chegando aqui já no final aqui da nossa prosa. Eu queria que o senhor, para a gente concluir a nossa conversa, eu quero saber do senhor qual é a sua visão de futuro do nosso país. Eu acho que eu entendo sempre, até brinco o Roberto Rodrigues, eu falo muito com ele sobre esse tema, eu falo que eu sou um otimista por precisão, porque assim, eu não tenho a minha alternativa, não tem alternativa, tem que ser otimista. E outro dia até vi uma frase do Jorge Paulo Lemann, que ele falou que não conhece muitos pessimistas bem-sucedidos. Então, eu queria saber, o senhor é otimista, como é que futuro que o senhor está vendo do Brasil para frente aí? Não, eu sou muito otimista. Eu não vejo pessimismo. Claro, ninguém aqui está sendo ufanista ou está sendo ingênuo. O Brasil tem problemas, como todo mundo tem as suas dificuldades, tem obstáculos a serem transpostos, mas o que é mais importante, Carlão, o país nós já temos. Então, às vezes você vê aí as dificuldades que você encontra nos outros países, mas é porque ou problemas climáticos, ou problemas de topografia, a gente não tem esses problemas. Somos um país rico, maiores reservas de água potável, terras planas, topografia excelente. O que falta é a gente saber, como brasileiro, em utilizar melhor esse país incrível. Olha que a gente só planta aí 8, 9% da área total do país. Então, eu sou um otimista e sou um otimista, que eu diria, também, vamos dizer, vou usar essa palavra sua, com precisão, porque não porque os fatos levam a isso. Então, eu vejo aí independente até da questão política, eu vejo um futuro muito grande para o nosso país. Maravilha, gente do céu, era o que eu precisava ouvir. Agora é o seguinte, vou aproveitar aqui que eu trouxe um presente pro senhor aqui, viu? Aqui, vou mostrar aqui a nossa revista Agro Revenda, que é a Bíblia da distribuição de insumos agrícolas e veterinários do Brasil. Trouxe vários exemplares, olha aqui, ó. Olha o tamanho das revistas, viu? Aqui, essa é a força do agro, viu? Obrigado. Muito obrigado. E olha aqui, ó, isso sim é otimista, isso aqui é viável. Ué. Isso aqui não é fantasia. 300 milhões de toneladas é tranquilo. É isso Parabéns, mesmo. bacana. Nós vamos lá. E olha, eu quero então aproveitar e também vou te presentear um grupo nosso aqui de agricultores do país inteiro. Que bom. Nós fizemos uma Bíblia chamada Com Cristo no Cerrado. Então eu quero te presentear. Aliás, quero te citar aqui um versículo, Carlão, que está aqui na Bíblia, que para mim traduz muito o futuro do Brasil. Está lá no Evangelho de Mateus, Mateus 25, 35. É fácil de você guardar. Mateus 25, 35. Sim. E esse versículo diz o seguinte: porque tivestes fome e me destes de comer. Esse é o futuro do Brasil. Um mundo com fome e a gente dando comida para eles. Maravilha. Muito obrigado, viu, ministro? Um abraço. Imagina. Que isso. Nossa Senhora, que entrevista maravilhosa, doutor Antônio Cabreira. Eu quero mais uma vez agradecer sua presença aqui no nosso Domingão do Carlão e agradecer especialmente também a presença via apoio institucional da Employer, que é uma empresa que entende tudo de RH e que valoriza cada vez mais o trabalhador temporário, tão importante para o nosso agronegócio. É isso aí, gente. Um beijo no coração de todos vocês da Employer.